Essa madrugada foi colocada em votação a PEC dos precatórios. Havia uma grande expectativa se a proposta do governo federal passaria pelo Congresso. A PEC foi aprovada em primeira votação. Veja como votaram os deputados federais eleitos por Goiás. Entre os deputados federais por Goiás, 2 votaram contra a PEC dos precatórios. Os outros 15 parlamentares da bancada goiana votaram a favor da proposta. A maioria da base do governo, mas teve também da bancada de oposição. A PEC dos precatórios foi aprovada em primeira votação com uma margem bem apertada. O governo precisava de 308 votos, teve 312. A segunda votação foi marcada para terça-feira da semana que vem. A estratégia do governo é ganhar tempo para tentar ampliar o placar e não correr risco da proposta ser rejeitada. Lembrando que os precatórios são dívidas reconhecidas pela Justiça em sentença definitiva, que neste caso deveriam ser pagas pelo governo federal. Se a PEC for aprovada em segunda votação, o máximo que o governo vai desembolsar com precatórios é 44 bilhões de reais no ano que vem. Com a mudança, o governo passa a ter 44 bilhões e meio de reais a mais para gastar em 2022, porque o total previsto de precatórios é de cerca de 90 bilhões de reais. A PEC também altera a correção do teto de gastos, que impede o aumento sem controle de despesas da União. Com essa ação para driblar o teto, seriam mais 47 bilhões de reais de margem no orçamento. As duas manobras vão render ao governo mais de 90 bilhões de reais para o ano que vem. A previsão é que cerca de 50 bilhões sejam usados no Auxílio Brasil, o novo programa social que deve substituir o Bolsa Família. Significa um calote, né, em pessoas que estão há anos, né, lutando na justiça pelos seus direitos, e agora o pessoal querendo estabelecer uma PEC que parcelaria esse direito das pessoas em 10 anos. Isso é um grande absurdo, né? Então, a gente entende que não é tirando o direito das pessoas que a gente vai garantir, por exemplo, o trabalho, né, a questão de você fazer os investimentos na área social. O governo passa por um momento de muita dificuldade e a base bolsonarista jogaria contra os parlamentares e votasse contra essa PEC, dizendo que nós estávamos contra uma parcela de 17 ou 20 milhões de pessoas mais vulneráveis do Brasil. Então também pesou muito o meu voto, pensando nos R$ 400 para matar a fome de milhares e milhares de famílias do Brasil. Para o professor de Direito Tributário da UFG, Francisco Tavares, o governo federal tinha outras formas de abrir espaço fiscal para custear os programas sociais, sem deixar de honrar o pagamento dos precatórios. O governo não quer pagar uma dívida que o judiciário já mandou pagar, e quanto ao Auxílio Brasil, ele teria vários outros mecanismos muito mais claros e transparentes no nosso direito financeiro para implementá-lo. Seria possível a expedição de uma medida provisória, abrindo os chamados créditos extraordinários no nosso orçamento, para que amanhã as famílias que necessitam de assistência no nosso país já recebessem o Auxílio Brasil. Mas simplesmente para não precisar pagar as suas dívidas judiciais, abrindo recursos não apenas para o Auxílio Brasil, mas para negociações com emendas parlamentares, o que, convenhamos, em um ano eleitoral é, no mínimo, problemático.